Olá, queridos. Paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema deste vídeo é covardia ou temor a Deus. Para tanto, vamos ao texto bíblico que encontramos no primeiro livro que conta a história dos reis de Israel, capítulo de número 19. Queremos ler os versículos 1, 2 e 3. Observe. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Versículo 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Agora veja o versículo 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo. Vejam que, de fato, o texto diz que Elias fugiu para salvar sua própria vida diante da ameaça feita por Jezabel. Baseado nisso, muitos dizem, não são poucos, que afirmam que Elias foi covarde, ou que Elias agiu com covardia diante da ameaça de Jezabel. E alguns incluem até a esse argumento que ele enfrentou 400 profetas, 450 profetas. Bem da verdade, eram 850, pois eram 450 de Baal e 400 de Azera ou Azerá. E aí alguns equivocadamente concluem: se ele enfrentou 850 homens e venceu, como que ele foge diante de uma ameaça feita por uma mulher ou feita por Jezabel, no caso? E, diante dessa situação, muitos dizem que Elias foi covarde, ou agiu com covardia. Como dissemos, não há como negar, de fato, o texto diz que ele foge para salvar sua própria vida. Porém, convém que analisemos que Elias enfrentou, ao longo do seu ministério, as perversidades e os desvios de Acabe e Jezabel. Acabe, rei de Israel, e Jezabel, a esposa do rei. E diante desse enfrentamento, as Escrituras deixam claro que por várias vezes, por ordem divina, Elias se apresentou a Acabe e o repreendeu, conforme a mensagem divina que lhe fora entregue. Por várias vezes, a Bíblia mostra que isso se deu. A Bíblia também deixa claro que quando Acabe morreu, Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E assim como Acabe, Acasias não mostrou o mínimo de temor a Deus. Por conta disso, também por ordem divina, Elias se apresentou a Acasias e o repreendeu, o exortou duramente. Inclusive, uma das exortações divinas comunicada por Elias fazia menção à morte de Acasias. Acasias iria morrer. Elias foi portador da mensagem, da sentença divina de morte ao rei Acasias. Então veja, além de ter enfrentado, chamado para um desafio e vencido 850 profetas, o texto diz que Elias passou ao fio da espada, ou seja, ele chamou 850 profetas para um desafio, o famoso desafio do Monte Carmelo, os derrotou
os humilhou, mostrando que só Deus responde com fogo. Baal se mostrou impotente, não se apresentou, não disse nada. Só o Senhor tem poder de fazer isso. Humilhou aqueles 850 homens e, após o desafio, os matou. Então ele enfrenta 850 homens e vence. Ele se apresenta e exorta por várias vezes os reis Acabe e Acasias, o pai e o filho. Porém, aqui, ele, diante da ameaça feita por Jezabel, a esposa de Acabe e a mãe de Acasias, obviamente, ele foge. E aí muitos, por falta do cuidado necessário ao estudo da Bíblia, diz que Elias foi covarde. Porém, é importante observarmos que, ao longo de todo o ministério de Elias, como acabamos de dizer, tanto no reinado de Acabe, como no reinado de Acasias, e em todas as atividades de Elias, há uma ordem divina. Um dos pontos mais brilhantes do ministério de Elias é que Elias age sempre sob a orientação divina. Elias vai aonde Deus manda, Elias faz o que Deus manda, Elias fala o que Deus entrega, Elias age em plena sintonia com o céu. O ministério de Elias é conduzido, é orientado irrestritamente, fielmente, pela orientação divina. Orientação essa que não aparece aqui, quando Jezabel o ameaça. Então, em vez de covardia, como muita gente precipitadamente e equivocadamente diz, em vez de covardia, Elias, na verdade, mostra temor a Deus. Ora, diante da ameaça de Jezabel, Elias não podia enfrentá-la sem uma ordem divina. Mesmo sendo uma mulher ímpia, Elias não podia enfrentar Jezabel, pois ela era a esposa do rei, e como tal, a unção que repousava sobre Acabe era extensiva a Jezabel. Então, para enfrentar Jezabel, teria que ser com uma ordem divina. Tanto que a morte de Jezabel se deu por orientação divina dada a Jeú, profetizada por Elias e também por Eliseu. Jeú foi o instrumento que Deus usou para exterminar a linhagem de Acabe, inclusive a morte de Jezabel. Temente a Deus, fiel à orientação divina, conduzindo seu ministério rigorosamente sob a orientação divina, Elias não se atreveu e não se atrevia a dar um passo se Deus não o autorizasse ou o orientasse. Sendo assim, diante da ameaça que ele sofreu com Jezabel, Elias não podia avançar se Deus não havia permitido. Portanto, não houve covardia, houve, na verdade, temor e respeito à vontade divina. Se Jezabel o ameaçou e Deus não orientou Elias a avançar, Elias não tinha outra opção, sendo temente a Deus, ele não tinha outra opção senão fugir, se retirar, para, no mínimo, aguardar Deus falar. Então, em vez desse quadro negativo de covardia que vemos aqui, o que Elias nos ensina aqui é um belíssimo exemplo de temor. Servo de Deus é assim, profeta de Deus age assim, profeta de Deus não tem voz quando Deus se cala e não se cala quando Deus manda falar. E tampouco age se Deus não ordenou agir. Não avança se Deus não mandou avançar. A fuga de Elias, portanto, não é necessariamente pela ameaça de Jezabel, mas pelo silêncio de Deus. Se Deus silenciou, em respeito ao silêncio de Deus, Elias se retira para aguardar Deus falar. Tanto que a continuidade deste fato, narrado no texto que acabamos de ler,
vai dizer, ou nos informa, que Elias se retira ao deserto, lá ele ora. É verdade que ele pede a morte, mas ele ora a Deus, ele pede a orientação divina e ele aguarda a orientação divina. Portanto, querido, Elias não foi covarde. Um homem que enfrenta e vence 850 profetas, um homem que se apresenta e exorta 2 reis, inclusive com uma exortação anunciando a morte de um deles. Um homem desse não fugiria diante da ameaça de uma mulher se não tivesse uma razão bastante robusta. Razão essa que, como acabamos de dizer, não foi covardia. Foi, na verdade, o silêncio de Deus. E Elias respeitou o silêncio de Deus. Não foi sem razão que, embora se isolando no deserto, como dissemos, e pedindo a morte, em vez da morte, Deus cuidou de Elias, mandou o anjo por 2 vezes para levar pão quente e água fresca. O encorajou a ir ao monte de Deus, ao Horebe, e lá o restaurou, o renovou e o fez novamente o seu mensageiro, dando-lhe incumbências poderosas. Portanto, em vez da covardia, da decepcionante lição da covardia, Elias nos ensina uma lição preciosa, a lição do temor e do respeito à vontade de Deus. Se Deus não falou, não vá. Se Deus não mandou, não se atreva a ir. Se Deus ficou em silêncio, espere Deus falar. Respeite a vontade de Deus, tema o nome do Senhor. É melhor fugir por temor do que enfrentar sem ter a ordem divina. Portanto, nem toda fuga é medo ou sinônimo de vergonha ou demérito. Fugir por temor a Deus é, na verdade, honroso. É um testemunho belíssimo de respeito e temor a Deus. Portanto, tema o Senhor. Não tenha receio em fugir ou aquietar-se se Ele não falou, se Ele não disse. Espere Deus falar, caminhe sob a orientação divina, por dessa forma a vitória é certa, os obstáculos são vencidos e o nome do Senhor é glorificado. Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.